A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 31. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Deus tem até o coração do rei sob controle. Não é porque tu é rei, não é porque tu é rico, não é porque tu é poderoso, que tu estás imune ao poder de Deus. Deus tem tudo e todos sob controle. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Obedecer, temer, adorar, respeitar a Deus e a sua palavra é melhor, é mais importante do que sacrificar. Deus se agrada muito mais de obediência e de temor a Ele do que de sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Temos um vídeo no canal postado recentemente falando do orgulho como pecado, a altivez, a soberba, a presunção. Isso faz mal. Isso adoece. Isso mata. Isso envenena. Isso contamina. Se no teu coração há orgulho, há vaidade, a soberba, a arrogância, todos os sinônimos que nós tratamos aqui e que o livro de Provérbios insiste em nos lembrar, te arrepende, pede perdão, reconhece que nós não somos nada, que a nossa vida é um sopro, que se nós estamos vivos e respirando é pela graça e pela misericórdia de Deus. E se tu já entregou a tua vida para Jesus, se tu já abriu teu coração para o Salvador, aí é que o orgulho, a vaidade, a soberba, a altivez não pode ocupar espaço. Aí que tu tem que buscar a humildade, o perdão, a mansidão, a bondade que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Esse fruto vem da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não pense de si mais do que convém. Que possamos desenvolver este caminho de humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, sim, é um processo que às vezes dura a vida inteira, mas precisamos nos livrar, nos libertar do orgulho e da altivez, porque sim, isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Aqui a gente vê que a violência gera culpa. Os maus, os perversos, aqueles que se vangloriam da sua força, da sua impetuosidade, depois sentem culpa. Pode ver que não é arrependimento. O culpado segue caminhos errados.
Então, culpado é quem tem culpa. Quem tem culpa é porque não foi inocentado ou não é inocente. Os maus são destruídos pela própria violência. Então, violência, agressividade, estupidez, grosseria, tratar as pessoas de qualquer jeito, sem respeito, sem deferência, sem consideração, tudo isso demonstra que aquela pessoa não é mansa e humilde de coração. Então a palavra de Deus diz que uma coisa leva a outra. Um abismo chama outro abismo. Então, é uma agressividade, é uma grosseria, é uma ira, é uma estupidez. Vai sempre escalando, isso vai aumentando. Até que coisas piores acontecem. E aí fala, ó, caminhos errados. Então significa que a pessoa começa a andar nesta violência, nessa agressividade, começa a fazer escolhas erradas para sua vida. 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. 10. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Temos falado sobre isso. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Então, isso é muito frequente em Provérbios, essa comparação, esse contraste, essa diferença entre o bem e o mal, entre o bom e o mal, né? Tem o bem e o mal com L e o bom e o mal com U. Quer dizer, a personificação do mal, a pessoa que se torna má de tanto que convive com o mal. E isso vai fazendo uma diferença absurda entre a conduta, o comportamento, as atitudes. E eu diria assim também as consequências, os efeitos disso. Porque vai cada vez ficando mais notório, mais claro, que aquela pessoa, ela faz um erro atrás do outro. Ela não se corrige, ela não se emenda, ela não se arrepende. Ela não busca a luz de Deus para iluminar os seus caminhos. Quem ama, 17. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Aqui vem um princípio muito importante de Provérbios, que é trabalhar, que quer dizer ganhar, né? Ganhar o sustento através do trabalho, guardar, ter reserva, economizar e depois gastar, desfrutar, usufruir do bem do seu trabalho. O que a gente vê no 17? A gente vê que esta pessoa, ela ama os prazeres. Então, ela usufrui do vinho e da boa comida. Na outra tradução, uma tradução mais antiga, falava do azeite. Então, diz que ela nunca vai ficar rica. Então, o que a gente pode aprender? Que sim, a pobreza vem de tu gastar mais do que tu ganha. Ou tu gastar mais ou tudo sem guardar. Consegue entender? Há uma ordem para a riqueza, para a prosperidade, para a fartura, para as bênçãos. É ganhar,
guardar e depois gastar. Tu trabalha, tu te esforça, tu faz o teu melhor. Tu economiza, tu tem uma reserva, tu guarda. Depois, tu gasta, tu usufrui com alegria, com as bênçãos de Deus. Então, a pessoa que só quer gastar, das duas, uma, ou ela tá ganhando pouco, quer dizer, tá trabalhando pouco, ou ela está guardando pouco ou nada e gastando exageradamente. É uma equação que é fácil de entender, é uma fórmula que é fácil de entender e de obedecer. Ganhar, guardar e só depois gastar. 18. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. Vimos esse versículo, né, bem parecido, que Deus livra o justo da angústia e coloca o perverso no seu lugar. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Esse versículo nós acabamos de ler no verso 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Aí no 19 diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher resmungando e se queixando. Então, uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? É uma mulher iracunda, raivosa, colérica, histérica, desequilibrada, insuportável. Por quê? Porque o homem prefere, que aqui não fala o homem, mas na outra tradução diz, né? O marido, o esposo, o homem prefere morar no fundo do quintal. Tipo, numa outra casa, para não ficar sob o mesmo teto que aquela mulher. E no 19 diz que ele prefere ir pro deserto do que conviver com uma mulher que resmunga, que se queixa, que reclama, que murmura. E quem escreveu teve muitas mulheres, né? Que foi Salomão. 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Olha o que eu acabei de falar para vocês. A pessoa que não tem sabedoria, que não segue os princípios da sabedoria, ela só vai dar valor quando ela não tiver mais, quando ela perder, ou quando for roubado. Quando vier a ruína, o fracasso, o dia mau, a enfermidade, um acidente, uma calamidade, e ela não vai ter recurso, ela não vai ter nada guardado, ela não vai ter uma reserva. Ou ela é preguiçosa, não trabalha. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Sim, a bênção do Senhor prospera, a bênção do Senhor enriquece. Então significa que há um caminho, há uma direção. Deus nos mostra o caminho das pedras, quer dizer, Ele nos mostra como chegar lá. Mas tu tem que fazer o que Ele diz, passo a passo, seguir de acordo com a instrução da sabedoria. 21. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. A tradução que eu mais, vamos dizer assim, amo e que eu decorei, dizia que se tu andar na justiça e na bondade, tu vai encontrar de novo a vida, a justiça e a honra. O que quer dizer? Quando tu semeia a bondade e o direito, tu vai ter uma vida longa. Longa é o sentido de uma vida próspera, abençoada. Como a gente diz, o que adianta tu viver muito e viver mal, e viver infeliz? É o sentido completo de longevidade. Tu viver mais e melhor. E ser tratado com respeito e justiça. Respeito a gente pode também substituir por honra. E justiça, se eu sou justo,
Se eu sou justificado, se eu vivo na prática da justiça, eu também vou encontrar justiça para mim no momento da necessidade. Aí a gente deve pensar, devemos fazer estas perguntas. Eu tô semeando justiça e bondade? Eu tô plantando justiça e bondade? As sementes são de boa qualidade? A minha justiça e a minha bondade é boa? É verdadeira? É sincera? Então, o que vai acontecer? Eu vou colher vida, justiça e honra. 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Sim, a sabedoria é mais forte que um exército. 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Esse é outro assunto importantíssimo em Provérbios e para a nossa vida. Quem guarda a sua boca, a sua língua, os seus lábios, cuida o que fala. Não fala sem pensar ou não fala tudo o que quer, porque às vezes a gente quer falar. Às vezes a gente até tem razão, mas não é o momento de falar. Não é o tempo de falar. Não é o jeito de falar. Então é melhor ficar calado. Quem cuida o que fala, guarda, livra, protege a sua alma de angústias. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. A alma significa o nosso sentimento, que muitas vezes a gente fala o que não deve, ou do jeito que não deve, e depois a gente se sente mal, a gente sofre, aquilo nos pesa. Devemos pedir perdão, devemos nos arrepender e consertar aquela situação o mais rápido possível. 24. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Olha só o que está sendo dito aqui. Que aquela pessoa que é preguiçosa, que é invejosa, que cobiça, ela nunca tem nada, ela não levanta voo. Agora o justo, o temente a Deus, o obediente, aquele que se desvia do mal, o que ele faz? Ele é generoso. Porque além de ser justo, ele sabe e tem como dar, como doar, como ofertar. Que lição, né? 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Tem pessoas que têm uma cara tão sisuda, tão séria, que até tu pensa, né? Que aquela pessoa é idônea, ou ela tá fazendo o que é correto, vamos dizer assim. Mas é só fachada, que é o que tá dizendo aqui, ó. O mal só finge que tem confiança em si mesmo. Ele só pensa que sabe o que tá fazendo, né? Porque ele tá sempre de mal com a vida. Ele não tá fazendo o que é certo. O caminho dele leva para a morte, é o que nós estamos estudando. Então, a pessoa que mente, a pessoa que finge, que dissimula, na verdade ela tá escondendo muitas vezes a sua fraqueza, a sua inferioridade, os seus complexos, os seus traumas. 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Ninguém pode com o Todo-Poderoso. A pessoa mais poderosa, com mais autoridade, ela não é nada perto do nosso Deus.
É o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos faz prosperar, é o Senhor que nos abençoa. O que nós aprendemos hoje nesse capítulo de Provérbios? De que o Senhor inclina o coração do rei. Ele controla até o rei, até o mais poderoso. Ele sonda os corações, as mentes, as intenções. Deus prefere a justiça e o juízo, a bondade, a misericórdia, do que sacrifícios. O homem sábio tem um tesouro desejável em sua casa. Quer dizer, ele tem fartura, prosperidade, ele tem bênçãos. Porque Deus disse que ia o abençoar. As bênçãos vêm de Deus. Se praticar a justiça e a bondade, o homem encontrará a vida, a justiça e a honra. O justo dá oferta, é generoso e nada retém. Ele tem para dar, lhe sobra. Praticar a justiça é alegria para o justo. Fazer a vontade de Deus é a certeza da bênção e da presença de Deus nas nossas vidas.